Tá parecendo. Ah, não, agora não posso falar mais. Não, não pode mais. Poxa, como é que o Carlos me faz essa aqui, falando? Agora... Não, começou agora. Ai, graças a Deus. Oi, pessoal. Oi, Janete, Geraldo. Oi, Denise. Tudo bem? Aqui com os livrinhos, né? Prontinho. Tradução. Então, boa noite, bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Vocês com a noite mais longa e mais fria, né? O solstício de inverno nosso aqui é a noite mais longa e estás no outro lado, quer dizer, o dia mais longo. O dia mais longo, que terminou, sei lá, eram 10 ainda. Solstício completo no hemisfério norte e sul. E o que é interessante quando eu estava olhando, assim, fazendo o post, falando informalmente, ai, a filha. Bom, Janete. Quando eu estava olhando, falar sobre o Ângelus, né, que tem a questão da integração, e a gente quer falar de integração, a gente resolveu fazer essa live faz 1 dia e meio, gente. De última hora, claro, né? Então, e aí quando eu estava olhando, eu disse, nossa, que interessante, porque a gente está fazendo essa integração, né? A integração do hemisfério norte com o hemisfério sul, no dia do solstício, quase na hora, né? O dia mais longo e a noite mais longa se encontrando, né? Integrando, assim, aí, essa luz, né, do sol aqui no seu ápice e da noite, né? Então, acho que vai ser interessante essa live. Vamos fazer uma abertura formal, né? Então, boa noite, gente. Esse é mais um encontro que nós chamamos Papo Vivescências, e nesse encontro nós temos uma convidada especial, que é a Thaís, direto de Londres, então isso já é altas horas da noite para ela, mas ela está aí, radiante, e nós estamos dedicando esse encontro está dedicando esse encontro a celebrar o solstício, né, que é uma data energeticamente muito especial. E o bonito disso é que a Thaís está celebrando o solstício de verão, né, o dia mais longo, o dia com mais luz, e nós aqui o solstício de inverno, que é a noite mais longa. Então, é uma coisa de equilibrar os opostos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E a gente começa com o Ângelus, quer dizer, é o tema que a gente escolheu hoje. Já estava escolhido, né? Porque quando a gente falou no assunto, é o Ângelus, né? E ele, para mim, ele é muito especial, porque ele... Depois a gente vai conversar um pouco sobre ele, mas o Ângelus é a doçura, né? A doçura de um anjo que está comprometido a ajudar o ser humano, né? E que, na sua doçura, ele não julga e ele está só para apoiar os processos, né? E nós estamos vivendo um momento da humanidade muito especial. É um momento de transição. Final da era de Peixes e o início da era de Aquário. E como o solstício aqui nós estamos integrando hemisfério norte e sul, a era de Aquários pede que a gente integre os dois hemisférios do nosso cérebro para ter uma percepção mais ampla e mais profunda de tudo que nos rodeia.
Hemisférios não só planetários, mas cerebrais também, Thaís. O que eu estou pensando aqui já, né? O interessante dessas lives é que a gente vai fluindo, é um papo mesmo, Vivescência. Ouvindo a Vivian falar, né, já do presente, que é a Angelus Vitae, desse anjo que vem sem julgamento, e juntando com o tema do Carlos, de falar sobre integrar, né, integrar os hemisférios, e o Ângelo Vites ajuda a integrar as experiências. O meu ponto de vista nesse lugar dessa essência de Ângelos é que a gente possa integrar as nossas experiências sem que a gente se julgue, porque na verdade a gente deixa de integrar a nossa experiência de vida, porque se não, isso foi um erro, isto foi ruim, e a gente não integra. E quando a gente não integra, a gente não consegue ser íntegro na nossa percepção de vida. A gente quer ser só luz, a gente quer ser só solstício de verão, né? Ou só solstício de inverno. Então, eu acho que o convite dessa live hoje, o convite, a inspiração dessa live é que a gente possa integrar como o Ângelus faz para nós, sem julgamento, sem... É importante, não sem discernimento, né? Não é achar que aquelas coisas que a gente andou fazendo aí que talvez não devesse, tá tudo certo, porque eu sou autêntico e está integrado. Não. É com discernimento, mas não com julgamento. Então, eu acho que juntar essa ideia que o Carlos tem, né, da era de Aquários, era de Peixes com a era de Aquários, a integração do hemisfério direito e esquerdo, a integração da intuição com a razão, a integração do dia e da noite, nas nossas experiências, esse é o convite para a noite mais longa do ano, para vocês. Mas vamos falar um pouquinho de história, né? Já que o tema do solstício é falarmos de uma essência especial, que é o Angelus Vitae. Vamos falar um pouquinho da história dessa essência. Também, eu gostaria de falar para vocês que nós chamamos vivescências um conjunto, 3 conjuntos de essências que a Vivi e eu desenvolvemos. O primeiro conjunto se chama vida, o segundo conjunto, o Vega, e o terceiro conjunto é o Mitessências. Então, são grupos fechados em si, e foi isso que, por serem conjuntos de essências completos, e isso foi que gerou o nascimento da essência Angelus Vitae, lá em 2007, se não me engano, né, Vivi? Mas a Vivi foi testemunha do nascimento da essência, porque o sistema Vivescências, que são 3 em 1, tem um conjunto de 204 essências, mas o Vida ele fechou em 105. E em 2007, a Vivian estava na nossa sala, onde guardamos todas as essências, estava organizando as coisas. Eu tive que dar uma saída, e quando eu volto, ela está em prantos, né? E aí ela vai contar a história, né? Por quê? Eu estava fazendo aquele trabalho bem mecânico, né? De trocar, arrumar os rótulos, trocar os rótulos que estavam velhinhos, verificar as tampas, se estavam todas bem na sala. E na presença das essências foram algumas horas. E, subitamente, eu percebi que existia uma inteligência aí e que ela estava me pedindo uma coisa. E eu criasse uma essência que representava todas elas juntas, que seria, digamos, a alma de todo o sistema.
E normalmente quando a gente vai criar uma essência, a gente tem uma intenção, a gente vai até a natureza e a gente vai colher aquela vibração harmônica que a gente está precisando, que a gente imagina que está precisando. Às vezes acontece que a gente pensava que era uma coisa e é outra, mas o Ângelus, ele partiu não da nossa intenção, não da minha intenção, eu não estava ali buscando a cocriação, eu estava aberta e aconteceu que ele veio sozinho. Então, isso para mim foi extremamente significativo. Eu estava aos prantos por causa da emoção de estar na presença daquele ser tão luminoso, tão amoroso, tão sem julgamento, puro amor, né? E então, assim, essa essência ela foi criada com a orientação desse anjo, né? E por isso que ela é a manifestação, porque ela manifestou aquele anjo naquele momento, então ela ajuda a gente a manifestar os nossos sonhos. Então, essa essência, ela se auto-manifestou. É uma coisa que, para mim, para a gente, foi surpreendente, mas ela deu uma explicação. Por que isso? Normalmente, os sistemas florais eles estão constantemente crescendo. Estão surgindo novas essências que estão sendo agregadas no sistema. E nós, desde o início, desde 1995, quando a gente criou as primeiras essências, nós decidimos que seria um sistema fechado, 105 essências por vida, justamente para não causar confusão nos terapeutas que usam, de estar sempre se atualizando, buscando saber se existe uma essência nova ou não. Então, nós decidimos desde o início, essas essências começaram a ser feitas em 95 e foram concluídas no ano 2000. Então, 7 anos depois, esse espírito, esse anjo, se manifestou e explicou que, pelo fato de nós mantermos as essências estáveis, sem entrar, sem botar e tirar, isso deu estrutura para que a egrégora do sistema de essências se manifestasse. E porque esse anjo é a manifestação, é como se fosse o espírito das essências, e cada essência é como se fosse uma célula desse corpo. Então, pela estabilidade que foi dada, ele pôde se manifestar. E foi ele que ditou como preparar a essência chamada Angelus Vitae. Então, nós fomos simplesmente as ferramentas, as mãos que colocaram as coisas nos lugares corretos para que a essência se concretizasse aqui na manifestação. Sobre a história, há uma coisa que a gente vê com um vídeo ali aberto. Quando é a Hélia, que eu sei que eu estou vendo ali. Quando a gente conversa bastante, né? Eu, o Carlos e a Vivi, a gente faz não é live, faz as visitas, mas quando a gente estava conversando sobre como é que essa essência se manifestou, dos insights que eu tive da questão de por que essa essência ajuda a integrar a nossa experiência. E qual é a relação entre a manifestação dessa essência, desse anjo, e o que isso tem a ver com a nossa vida, o que isso tem a ver com a nossa jornada. Quando a gente foca num projeto, né? Porque essa essência nos ajuda a manifestar os nossos projetos, a realizar os nossos sonhos, ok? Mas de que forma? Quando a gente foca, quando a gente limita, não limita no sentido de limitação, mas no sentido de dar limites, dar estrutura para o nosso projeto, e a gente foca essa energia, então, adorei o planeta ali,
Então, a gente consegue, essa é a sincronicidade, é disso que eu ia falar. A gente consegue manifestar os nossos desejos. A sincronicidade, assim como o anjo se manifestou no momento que as essências uniram forças, né? Criaram um corpo de experiência. Na nossa vida, quando a gente é capaz de integrar a nossa experiência, de integrar o nosso conhecimento, de integrar a nossa estrutura, a gente é capaz de manifestar os nossos sonhos. Mas como é que eles se manifestam? Por sincronicidade. A gente acaba encontrando pessoas, lugares e situações que então vão dar suporte para esse projeto. Mas eu vejo dessa forma. Então, essa essência, Angelus Vitae, ela surgiu fora do sistema vida. Entende? O sistema vida são os 105. E essa essência, ela chegou como se fosse o mestre do sistema. E ela aporta 3 qualidades principais. A primeira que falaste, manifestação. A segunda é integração de tudo aquilo que a gente vivenciou ao longo da vida. Então, tanto o estudo formal, todos os cursos que a gente fez, como as experiências vividas. E porque às vezes a gente passa por certas experiências que ficam guardadas num cantinho, experiências negativas ou experiências mesmo boas, mas elas às vezes não são integradas. Então, nesse caso, a gente integra tudo e cria uma unidade daquilo que eu sou, unidade daquilo que eu sei. E o terceiro e último elemento, que é uma qualidade de todo anjo, né, é proteção. Então, essa essência também, ela aporta uma proteção angelical. Carlos, e no que ela ajuda a integrar a questão trouxe esse questionamento, né? A gente conversando, a questão da era de peixes e a era de aquário. A gente discutiu um pouco sobre essa questão do eu creio em peixes e eu sei em aquário, né? Quando é que a gente integra essa espiritualidade? Eu vou ser meio malvadinha aqui. Vou chamar de espiritualidade infantil. A Iria deu uma risadinha ali, tipo, tava demorando para ela ser malvadinha. Essa espiritualidade infantil, né? Que eu creio, eu não preciso fazer nada, Deus proverá e seja o que Deus quiser, e tá tudo certo. E esse eu sei, que às vezes se torna um saber radical cartesiano, científico, que não integra essa espiritualidade, que eu chamo essa integração de espiritualidade ética, né? É uma espiritualidade, é uma crença, eu creio e eu sei que para que isso possa se manifestar, e a palavra daí é manifestação, eu não estou mais fazendo, mas eu não estou só recebendo, eu uso o conhecimento que eu tenho para que as coisas possam se manifestar. Como é que tu vê a ajuda dessa essência, a gente usando o spray, né, na nossa vida para poder integrar esse eu creio, eu sei. Então, a era de peixes que terminou, eu quero avisar vocês, não está terminando, terminou, acabou, peixes terminou. Mas nós guardamos os resquícios dessa era dentro de nós, a gente não soltou para abrir espaço e receber a energia de aquário. Então, é um tema que eu quero que tu aborde ainda hoje sobre o apego, né? A gente se apegou às antigas preciosidades, mas que não tem mais uso. Então, a área de peixes, que já acabou, ela tinha como uma meta, ou uma palavra-chave, eu creio.
Só que o ser humano mal interpretou essa mensagem e levou esse eu creio no sentido da fé religiosa. Na realidade, a era de Peixes, que durou 2.160 anos, ela aportou a possibilidade do ser humano desenvolver uma confiança, uma fé em si mesmo, fé no seu potencial, e não ficar dependendo sempre de algo que vem de fora. Então, houve esse mal interpretação, e aí o que aconteceu? Esses 2.160 anos foi o período que mais guerras surgiram por motivos da fé. Jihades, cruzadas e guerras religiosas por todo lado. Porque em vez do ser humano focar em si mesmo, confiar em si mesmo, transferiu esse credo para fora e aí deu a confusão que deu. A era de Aquários, ela traz uma energia completamente diferente, porque Aquários diz o seguinte: eu sei. Então, não é mais aquela coisa, eu creio, eu acho, eu acredito, eu tenho fé. Não. Agora é a hora de dizer, eu sei. Mas para eu fazer essa afirmação, eu sei, eu tenho que justamente integrar todas as minhas experiências vividas e estruturar num conjunto chamado a minha sabedoria interna, o meu conhecimento pessoal. Então, achar, eu acho isso, eu acho aquilo, não serve mais. Ou eu sei ou eu não sei. Mas, nesse momento de transição, a gente está meio perdido, porque acha que tem que abrir mão de certas coisas, simplesmente tem que abrir mão do paradigma antigo. Mas a experiência vivida, ela nos enriquece. O conhecimento aprendido nos enriquece. Então, isso não vai fora, mas simplesmente a gente tem que mudar a maneira de perceber o mundo, porque isso mudou. E se nós não mudarmos a nossa maneira de ver, nós vamos continuar apegado a algo que não funciona mais, é o sistema de peixes. Então, nós temos que fazer uma coisa assim, muito especial, muito interessante. Nós temos que desenvolver uma percepção de uma criança. Em vez de pensar, não, tudo isso eu já sei, tudo isso eu já vi, não. Nós temos que resgatar aquela capacidade de se surpreender, de se maravilhar de uma criança que está descobrindo o mundo. Então, nós temos que descobrir esse novo mundo. E essa essência, ela ajuda a preservar tudo aquilo que a gente aprendeu, mas a ver com um novo olhar. E o Ângelo, ele vai trazer a sincronicidade e a proteção angelical para a gente seguir no caminho da realização dos nossos sonhos. Carlos, eu fiquei pensando aqui, quando eu estava falando, né, que ao mesmo tempo que essa era de Aquário traz o eu sei, né? Então agora eu sei, e não é mais sobre eu creio. Mas, ao mesmo tempo, o teu convite é um eu sei que sabe que não sabe, né? É uma espécie de eu sei de Sócrates, né? O eu sei do filósofo. Só sei que nada sei, e ao mesmo tempo que fala de desapegar, e esse é o ponto, né? Desapegar dessa era de peixes, daquele sistema conhecido, né? É integrar esse sistema conhecido. Então, vocês percebem como o tema dessa live, né? O tema dessa conversa, a manifestação, que ela vai se manifestando, né? É essa dicotomia entre o crer e o saber.
entre o preservar aquilo que eu tenho, preservar aquilo que eu aprendi, sem me apegar aos conceitos daquilo que eu aprendi. Porque o ponto, para mim, é a gente tem uma experiência e a gente se apega à experiência e não à lição que a gente deveria ter tirado da experiência. Então, assim, peraí, como é que eu desapego, mas eu integro a experiência? A questão é, eu desapego da situação e integro aquilo que eu aprendi e sigo adiante. Uma outra coisa sobre essa questão dos velhos valores de peixes, né? Da maneira que... Só para lembrar o pessoal que está vendo depois, gravado, lembre-se que a gente conversou sobre isso. Lembre-se de deixar like no vídeo, se vocês estiverem gostando. E se vocês não estiverem gostando, não precisa deixar dislike. Vê de novo, que de repente você não entendeu. Então, porque está muito legal. Então, lembre de quando estiver assistindo, dar o like, que isso ajuda depois o canal do Carlos a divulgar o vídeo. Então, voltando à integração da experiência e a questão da sincronicidade, e isso que o Carlos diz, a gente tem que dissolver essa crença dentro de nós da era de peixes. Porque, assim, só para retomar, né, o que eu entendo por sincronicidade, e essa essência trabalha a sincronicidade, porque nos ajuda também a ler o que são os símbolos do universo, o que o universo está trazendo, as mensagens, os sonhos. Então, a sincronicidade, ela vem junto com uma interpretação da sincronicidade. Quando eu estou trabalhando com o tarô, por exemplo, ou quando eu estou trabalhando com a GEL, a pessoa diz, aconteceu tal coisa, né? Eu tive esse obstáculo. Tá, isso é um aviso para eu parar de fazer o que eu estava fazendo? Ou isso é um desafio para eu continuar e botar mais esforço? Né? Para mim, esse sempre é a dicotomia da sincronicidade. Eu acho lindo, acho ótimo que o universo está tentando me dar uma mensagem. O problema é que eu não entendo, mas é para eu seguir adiante com isso ou é para eu parar? E ao contrário também, nossa, isso é uma tentação cair, é uma armadilha para eu me, né, usar todo o meu conhecimento e não cair na armadilha, ou isso é um presente dos deuses? Eu tenho certeza que vocês já todos viveram essa situação. O que é essa sincronicidade? Como é que eu leio? No que a essência me ajuda a ler? Ela me ajuda a ler a mensagem do universo, porque no momento que eu integro a minha intuição, que é o meu presente da era de peixes, né? É o conhecimento integrado no sentido positivo, e o meu conhecimento de fatos e consequências, eu consigo saber o que é o presente e o que é uma armadilha. Eu até posso fingir que eu não sei, mas eu consigo saber. Eu consigo saber o que é um aviso e um desafio, porque eu estou usando o conhecimento de Aquário, esse eu sei, né? E é isso que a ciência ajuda a enxergar isso, a ver, né? Esse eu sei, eu sei as consequências, eu sou capaz de analisar as consequências e tenho discernimento, com a intuição disso, aquela sensação física conectada no anjo, né? Na proteção angélica. E uma outra coisa que eu queria falar sobre isso, a questão da sincronicidade e a questão de nos liberar dessa essa crença da era de peixes, da vítima, né? E do inimigo também, né? A gente cria o inimigo. Então, o inimigo é esse outro. E essa crença arraigada, ela, pelo princípio da sincronicidade, que é aquilo que eu emano, que é aquilo que eu emito, essa crença arraigada vai atrair para mim situações da era de peixes. Então, tem que resetar. Mas como é que eu sei? Não sabe. Aí usa o spray para saber. Então, é também um processo de saber que nada sei, no sentido, né, de ter essa humildade de que, por mais espiritual, treinado, meditador, conectado que eu seja, eu preciso dessa proteção espiritual, eu preciso afinar a minha intuição, né? Essa intuição tem que estar afinada, e eu acho que o Ângelus trabalha nisso. Quando a minha intuição afina, aí eu consigo integrar aquilo que eu sei com aquilo que eu intuo.
né? Eu acho que esse é um dos princípios, assim, pelo menos como eu vejo o trabalho da essência. Eu uso ela bastante nas gels, eu indico para as pessoas usarem, o Geraldo sabe, né? Mando lá para o Geraldo. Com esse trabalho, com essa ideia da pessoa poder integrar a experiência que ela está vivendo na espiritualidade. Também porque a gente gosta muito de espiritualidade quando tudo está dando certo, né? Que a gente chama de dando certo. Aí começa a dar errado, eu não sou mais espiritual, agora eu não brinco mais, né? E eu acho que isso é um ponto também. Tu acha que essa essência trabalha com esse equilíbrio do eu creio com o eu tenho fé, né, Carlos? Que aí tem a fé e a confiança, que ela integra tudo. Tu tem as duas essências no vida, né? Fé e confiança. Então, sim, e nós estamos vivendo um divisor de águas. A mudança de peixes para aquário é o fim da infância do ser humano. Então, na infância, o que a criança precisa? Que o pai, que a mãe, que o responsável pegue ela pela mão e guie. Aquário, acabou isso. Agora é tudo contigo. Então, eu quero dar uma boa e uma má notícia para todo mundo. A má notícia é que a era dos mestres, dos gurus, dos guias espirituais acabou. Nem se cansem buscando, porque isso não existe mais. E se alguém se apresentar, fiquem atentos. A boa notícia é que agora é tudo com a gente. A gente tem que desenvolver essa confiança em si mesmo, porque é essa confiança que vai nos guiar daqui para frente. E porque esse foi o objetivo de Peixes, a era da fé, fé em si mesmo. Não é fé num ser superior que está lá longe, não. É fé em si mesmo, por quê? Porque a divindade habita o nosso interior. Outra mudança nesse período é que a era de Peixes foi uma era muito individualista. Então, se desenvolveu a comparação e a competição como modus operandi. A era de Aquários é cooperação. Se nós, como humanidade, não aprendermos a cooperar, nós vamos passar muito trabalho. Como nós estamos passando agora, veja nos últimos anos. Nós estamos vivendo caos, porque terminou a era de peixes e as coisas como funcionaram não funcionam mais. E a gente insiste teimosamente a se agarrar, se apegar aos velhos sistemas, às velhas formas, os velhos usos e costumes que não funcionam mais. Então, nós temos que soltar isso. Enquanto nós não soltarmos, nós vamos viver o caos, porque as estruturas, as instituições ainda estão presas a regras antigas. Então, nós temos que rever todas as leis de funcionamento das coisas. Mas como as pessoas têm medo de dar esse salto no escuro, esse salto no desconhecido, cada vez se apegam mais esperando que as coisas melhorem. E a gente cansa de ouvir, tomara que as coisas voltem ao normal. Sinto muito. O normal conhecido acabou, não volta mais. Nós temos que inventar um novo normal. E o Ângelos, ele faz isso, ele nos ajuda a integrar tudo que a gente sabe e tudo aquilo que a gente é, para que a gente passe a usar essa informação como guia que vai nos levar em frente nesse novo período, nesse novo momento. E o caos que a gente está vivendo só vai acabar quando uma pequena fração da humanidade soltou o velho e abraçou a nova energia. É uma pequena fração, é 1/1000 da população planetária
necessita entrar completamente de corpo e alma nessa nova energia para que o caos se dissolva. Se essa pequena fração da humanidade entrar, o caos se dissolve e isso vai inspirar todo o resto da humanidade a seguir para o novo. Então, se a gente tem coragem de mexer, mexer nas nossas... ir fundo nas nossas crenças, fazer uma análise profunda e selecionar o que nos serve nesse momento e o que só nos atrapalha, o que não nos serve mais e que a gente pode deixar aí. Com o Ângelus, ele vai nos ajudar a fazer essa seleção e ele vai nos ajudar a dar esse salto para esse novo momento. Sim, trazendo a sincronicidade a nosso favor. Trazendo as pessoas que vão nos ajudar, que vão nos dar aquele entendimento que estava precisando para a gente dar o próximo passo e deixar, ok, isso aqui foi bom, me ajudou nessas situações, mas agora, nesse novo momento, ele está como uma âncora, me segurando numa situação que não me serve mais. Então, para a gente soltar todas essas amarras que estão nos segurando, nesse novo momento. E assim, é como uma bola de neve. A gente vai usando o Ângelus, a gente vai tendo esse entendimento, usando mais, é como se a gente fosse também fortalecendo o nosso saber de que a gente está no caminho certo. Porque a gente trabalha também com as evidências, né? Ok, então a gente dá o próximo passo e sente, como a Thaís falou, a gente sente profundamente que é isso aí. E o Ângelus vai trazer esse apoio, né, para esse momento. Fiquei pensando agora, brincando com as essências, né? O trabalho do Lumina Maitreya e o trabalho do Ângelus juntos, né? E aí, porque o Lumina Maitreya também é esse guia, né? Essa lanterna, e o Ângelus também é esse guia. E o Lumina Maitreya é a essência mestre do sistema Vega, como o Ângelus é a essência mestre do sistema Vida, né? Então, o Lumina Maitreya carrega a energia completa do Vega, enquanto o Ângelus carrega a energia completa do Vida. E aí eu pensando que as duas juntas enquanto como ser integrado, é quase um upgrade na minha visão, porque enquanto, né, o Lumina Maitreya que a gente falou na outra live, foi no do solstício do ano passado, né, que a gente falou do Lumina Maitreya, a gente falou no solstício do ano passado, como essa lanterna que vai me guiar para o novo, né, e no caso da noite mais escura do ano no hemisfério sul, essa lanterna me guia por toda a noite escura, pelos períodos de obscuridade da vida, né? Onde as coisas não estão claras. Porque da forma que eu vejo, eu tenho problema com Netuno, né? Então, assim, da forma que eu vejo, quando as coisas estão ruins e a gente sabe que elas estão ruins, tá tudo certo. Agora, quando as coisas estão obscuras, quando a gente não consegue ter certeza, quando não consegue ter clareza, fica muito difícil seguir andando. Então, o Lumina Maitreya, ele pode ajudar na forma de trazer essa luz para a noite longa. Isso. E quando a gente está nesse dia, quando chega nesse dia, o Ângelus pode nos ajudar, porque aí tem tanta distração, né? Quando as coisas estão na luz do dia, tem muita distração, né? Quando a vida está toda luminosa, é cheio de distrações. O Ângelus, ele nos ajuda a focar também, ele nos ajuda a focar naquilo que a gente quer ou a focar no caminho. Então, são duas essências guias, né? No sentido de lanterna, de caminho, acho que é isso, de suporte, que trabalhando juntas dão a integração do conhecimento e a flexibilidade para fazer as mudanças. Porque eu estava
lendo, né? Que até estudei as essências, de vez em quando acontece que eu estudo. Lendo que o Ângelus, ele nos ajuda a passar por períodos de transição. E o Lumina Maitreya também nos ajuda a passar por períodos de transição. O Lumina Maitreya nos dando a flexibilidade e o Ângelus nos dando o apoio, né? De dar esse apoio angelical para passar pela transição, integrando o conhecimento. E o Lumina Maitreya, a flexibilidade para passar pela transição. Então, eu acho que são duas essências, eu falei no meu post do Instagram, que a gente ia falar das essências, né, para o pessoal conseguir usar. Lembre de dar like no vídeo se vocês estão gostando. Super influencer aqui. Agora, como trabalho de essências, as duas juntas, podem trazer esse suporte para as noites escuras da alma e para os dias claros da vida, porque a gente se distrai muito quando tudo está indo bem. A gente fala sempre das essências para os momentos difíceis, e eu acho que a gente precisa das essências para os momentos fáceis, porque é aí que a gente se distrai, quando está tudo indo lindo. Não preciso de floral, não preciso de tarô, não preciso de geobiologia, não preciso de Genshin Jutsu, não preciso de nada. Está tudo funcionando, e a gente se distrai. Então, isso também é integrar o conhecimento nessa espiritualidade ética. Quando tudo está bem, é a nossa oportunidade de evoluir, de vibrar nessa oitava superior. Porque senão a gente está sempre no mesmo lugar. A gente não consegue evoluir porque a gente só trabalha no incêndio, só trabalha na emergência, só trabalha na confusão. Então, para quem está ouvindo essa live ao vivo, para quem está ouvindo gravada, lembrar disso. Não é porque as coisas estão bem que não precisa de nenhum suporte. Na verdade, precisa para então poder evoluir. Eu acho que uma crença da era de peixes porque tem a crença da vítima, do sofrimento, da dor, é de que tem que sempre ter um problema para eu poder evoluir. Os problemas me ajudam a evoluir. Eu acho que isso é só uma perspectiva. Eu acho muito mais difícil evoluir quando a gente tem um problema, e acho útil a Ângelus para integrar o sofrimento a alguma lição, do que quando a gente não tem um problema, só que a gente fica com preguiça, né? Que aí a gente não pensa, só porque está dando tudo certo, eu não penso mais. E não, é o melhor momento, porque aí eu consigo descobrir o que me faz feliz, o que me deixa confortável, o que eu sei e que me interessa colocar em ação, porque eu não estou mais lidando com confusão, né? Não estou mais lidando com um caos. Então, do ponto de vista individual, eu acho que a essência, ela não é só para quando é que eu uso, que problema eu tenho que ter? Não. Inclusive, quando não tem problema, eu acho que essas são as duas essências de ter em casa. São as essências de manter a vibração, manter a sincronicidade. E quando a gente fala de integrar o conhecimento, eu acho que é integrar as bênçãos também. Eu acho que o Ângelus, como é uma essência de anjo, ele integra as bênçãos. Por que eu não posso viver uma vida abençoada todos os dias? E abençoada no sentido de fluida, de tranquila, de fácil? Por que eu não posso acreditar que essa vida que eu construí, esse caminho que eu fiz, é um caminho luminoso? Claro que sim. Mas para isso eu preciso me libertar da crença de que eu só evoluo, eu só sou bom se eu estiver sofrendo. E isso é peixes. Aquário, como signo, como arquétipo, ele nos fala de liberdade. E o que tem que ser a era de Aquário? Tem que ser liberdade. Ela fala de individualidade, não de individualismo. Quando é que a gente equilibra Aquário? Quando é que a gente desequilibra na era de Aquário? Quando eu penso que ser quem eu sou é um individualista. E, na verdade, é o indivíduo que é capaz de reconhecer os outros indivíduos. E aí pode cooperar, porque enxerga as habilidades dos outros. E eu acho que o Ângelus, ele traz essa integração, ele
ele nos dá essa ideia desse coletivo independente, esse coletivo que é livre, não que é preso. Em peixe está todo mundo perrengue atravessando o deserto, né? Ó, a gente não tem que fazer aqui, a gente vai ter que se aguentar. Em era de aquário não é mais isso, né? Olha, a gente não precisa mais se aguentar, a gente só fica junto porque a gente quer, porque é o momento da individualidade sem individualismo. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. E dentro da questão da fé, do paradigma da fé, da confiança, quando eu falo de fé, que também, como eu tenho problema com Netuno, também tenho problema com essa questão da fé, né? Tem todas essas questões netunianas aí, Netuno na casa 12, eu tenho meio confuso. Então, assim, quando eu tenho a fé cega, é a fé que não refletiu sobre a bênção. Ela não sabe de onde veio, não sabe nem que mérito trouxe essa bênção. Mas quando eu tenho a confiança que veio da fé, eu sei, aí é um aquário que integra peixes, eu sei que quando eu uso as essências, quando eu faço os mantras, quando eu uso as frequências vibracionais, quando eu me equilibro no meu ponto melhor, as soluções aparecem. Então, é uma fé que vem da confiança dos resultados adquiridos no caminho espiritual, que não é o materialismo espiritual. E eu chamo de materialismo espiritual aquela velha história de, não, eu rezo para conseguir um certo objetivo. Isso é materialismo espiritual. A fé, ela vai um pouquinho mais adiante disso. E a confiança é quando eu me equilibro, eu encontro o caminho, as alternativas para que aquilo que eu preciso possa se manifestar. Que é o que o Ângelus nos traz. Mas essa é a minha visão de... Então, eu só queria trazer aqui essa é a carta, né? A carta do Ângelus, e ela tá relacionada ao número 5. Ah, tá aí, ó. Deixa eu mostrar melhor. Uhum. E o 5 é o número do homem, né? Então então, estão os dois aí, quer dizer, o homem que está buscando o seu melhor e o seu caminho de harmonia, né? O Ângelus representa o conhecimento. No tarô tradicional é equivalente à carta do Papa. E na Cabala é a inteligência radical. Então, gente, agora acho que foi bom que a Thaís trouxe o assunto do solstício do ano passado, que a gente dedicou a falar sobre a essência Lumina Maitreya. Então, nós estamos numa passagem, é como se estivesse na Era de Peixes, a sala lá atrás, o Lumina Maitreya abriu a porta e o Ângelo está na outra sala nos recepcionando. Então, se vocês quiserem ver o vídeo do ano passado, ele está lá no canal Carlos Guterres Channel, vale a pena assistir. Mas, então, o que acontece? O Lumina Maitreya, na Cabala, é a inteligência natural. Vocês percebem que não é coincidência, nós estamos num ano que todo mundo fala de inteligência artificial, que na realidade nós temos que resgatar a inteligência natural. Porque a inteligência artificial, como falou, é artificial. Não tem nada a ver com a nossa essência como humanos. E por isso que chega o Ângelus com uma inteligência radical para romper com esses padrões de crenças que dizem a inteligência artificial é o futuro, vai fazer as coisas melhores para todos nós. Não, gente. A nossa inteligência, a inteligência natural, é o futuro. Não se iludam. Vamos usar um pouquinho da essência aqui. Podia faz uma meditação, né, Carlos?
A gente acredita que a gente está num campo, né? Aliás, a ciência já provou que a gente está ligado nesse campo que, que une e conecta todos os seres, né? Então, se a gente colocar um componente harmônico em algum lugar desse campo, esse componente harmônico, ainda mais se for um componente inteligente, ele vai se espalhar para todo o planeta. Então, a gente vai ser, digamos, uma bênção para o planeta a partir do momento que a gente começar a vibrar na frequência do Ângelus. Sabe? A representação mitológica do Ângelus Vitae é Mercúrio. Mercúrio era a divindade greco-romana que levava e trazia as mensagens dos deuses para os homens e dos homens para os deuses. Ele era o mensageiro. E veja que o símbolo de Mercúrio era um ser que tinha asas nos tornozelos, representando a velocidade concreta, física aqui, e asas na cabeça. Então, ali é a velocidade mental. E levava na mão um cetro que tinha também o equilíbrio, a integração. Vejam, duas serpentes, que é o mesmo símbolo, é um símbolo também utilizado para cura, para medicina, e esse cetro também tinha duas asas. Então, Mercúrio está nos guiando para essa passagem do velho para o novo. O aspecto mais profundo de Mercúrio é chamado, para os gregos, chamado de Hermes Psicopompo. Ele era o guia das almas. Então, nós estamos nessa noite perdidos porque não temos coragem de soltar o velho. E Mercúrio está nos convidando, ele está nos mostrando a direção. Volto a dizer, a era de nos pegarem pela mão, nos levar, passou. Mas as grandes consciências espirituais, elas apontam a direção. Nós temos o livre-arbítrio de dar os passos necessários para chegar lá ou não. Então, gente, vamos fazer agora um pequeno exercício de concentração. Feche os olhos e visualizem um campo, e nesse campo ele é cortado por um pequeno riacho, pequenininho, não tem mais de 1 metro de largura, rasinho, onde estão passando uma água translúcida, transparente, e nós estamos nessa margem desse riacho. Nós só temos que colocar o pé na água e cruzar para o outro lado. A margem de cá representa o que passou, representa a era de peixes. Do outro lado, nos espera o novo, representado por um amanhecer, o sol está surgindo no horizonte, um céu limpo, azul cristalino, e a gente só tem que ter a coragem de botar o pé na água e dar 3, 4 passos e chegar no outro lado.
Vamos imaginar que estamos fazendo isso. Imaginar que chegando do outro lado, quando respiramos, parece que o ar está mais limpo, mais refrescante. E nos sentimos mais leves. Porque aquela mochila, com todas as nossas crenças, a gente deixou do outro lado, não precisamos mais dela. Está começando um novo momento para a nossa vida individual e para toda a humanidade. E tenho certeza, esse novo é maravilhoso. Só precisamos dar esses 3, 4 passos, deixando a bagagem que não é mais útil e chegando nesse campo novo que nos acolhe. E ao fazer isso, nos tornamos uma bênção para a humanidade, porque estamos dando exemplo. Em momentos que vocês se sentirem com dúvidas, se sentirem perdidos, desesperançados, sentem num lugar tranquilo, fechem os olhos e imaginem isso de novo. Porque a gente fez agora, mas às vezes a nossa mente nos leva por outro lado. Então a gente tem que repetir essa travessia até que a gente se sinta seguro na margem nova desse riacho. Porque todas as possibilidades nos esperam aí. Lá atrás não tem mais nada para a gente. Legal. Aqui, quando eu estava fazendo a passagem, a meditação, me veio uma outra coisa que a gente tinha comentado, eu não ia falar, mas daí veio de novo, então eu vou falar. Que às vezes a gente está tão confuso que a gente não consegue integrar as experiências, porque a gente não consegue nem saber o que é da gente e o que é do outro, o que é a nossa experiência, o que a gente copiou de outra pessoa, que achou que era. E a essência que veio, eu tenho que confessar que eu não tenho muita experiência nela, mas veio de novo. É a speculatus animus, como o espelho, e que ela é a lua, né? A gente falou no início de ser o dia, né, como o sol, e a noite como a lua. Mas me veio assim de novo, eu imagino que o trabalho da essência tem a ver com isso, a gente pode fazer uma live para falar dela, que a speculatus animus pode nos ajudar a que a gente possa se ver no espelho, não só no sentido de saber quem somos nós, mas no sentido de saber o que a gente está projetando que é do outro, né? Assim como a lua, ela é luminosa, como lua cheia, porque ela recebe essa luz do sol. Nesse processo, entender o que é o nosso sol, o que é a nossa luz e o que a gente está projetando do outro, achando que são as nossas crenças, achando que a gente ainda tem alguma coisa disso, daquilo que era do pai, da mãe, do tio, do passado, da experiência, aí que entra a questão do apego. Para atravessar esse rio, se tiver muito confuso, muito complicado, saber, né, o que é meu e o que é do outro, o que eu estou refletindo de crença de infância, eu ainda acredito nessas coisas, né, essa reflexão filosófica, né, que eu convido vocês a fazerem antes de atravessar o rio ali, olhar na mochila, né, abrir essa mochila
e olhar para esse conjunto de crenças, assim, mas eu ainda acredito nisso? Eu ainda... isso ainda me representa? Isso ainda me diz alguma coisa depois de toda essa jornada? Porque às vezes a gente não está preparado para deixar aquela, né, crença do outro lado do rio. E não faz mal, não se trata de um desapego, porque sim. Pode levar para o outro lado do rio, contanto que tu entenda no que essa crença te integra e não do que ela te separa. E muitas das nossas crenças nos separam da gente mesmo. Então, acho que esse é o convite. Eu acho que o Espéculos Animas ajuda nisso, porque foi o que me veio aqui na meditação. O espéculos é olhar a mochila mesmo, como tu falaste. Ah, é? Ah, viu? Por isso que eu tenho preguiça de ler os negócios, porque aí eu fecho os olhos, medito aqui com o Carlos. Ah, essência é para isso. É isso. Exatamente isso. E eu acho que acho que a gente está num momento em que isso é fundamental para atravessar o rio, olhar na mochila e fazer essa seleção. Nem que tenha olha, isso aqui é uma crença, eu identifico de onde que ela veio, quero ou não quero, me serve ou não me serve, por que que me serve? Mas daqui para frente a gente tem que ter muita consciência das escolhas. Consciência, né? E o E o espéculo. Espéculos é a consciência. Bota a cartinha dele aí também, Carlos. É legal. Bonita a cartinha, se olhando no espelho. E assim, eu fiz uma live na outra semana do Genshin Shields, por isso, Carlos, que eu ia falar sobre apego, que é comprometimento, né? Se comprometer sem... Então, comprometimento sem apego, mas estava em inglês. E eu acho que às vezes tem crenças, como tem pessoas, como tem situações, viu, a consciência, que a gente até pode identificar como ruim, né? Mas eu digo assim, às vezes é que nem ex-marido, a gente sofre, era ruim, mas era meu, né? Então, acho que não tem problema, se a crença é uma crença ruim, mas eu tenho apego nessa minha crença ruim mesmo, então tá. Mas eu sabendo, tendo consciência disso, me trabalhando para integrar ela e não para me separar dela. Porque nas crenças ainda é mais forte, é uma inteligência radical, né? Uma aceitação radical de que eu realmente tenho esse preconceito, eu realmente tenho essa crença, eu assumo, porque assim eu posso reconhecer que partes minhas, né? Que partes minhas essa crença conta para mim mesmo. Porque eu acho que a gente tem esse problema de se olhar no espelho e se achar feio espiritualmente. E aí ninguém quer ser feio, ninguém quer ter crença feia, ninguém quer ter preconceito. E daí o que a gente faz? A gente não melhora, a gente só nega. Ah, eu não sou assim, pronto. E aí, por isso que eu acho que para poder passar para a próxima etapa, para essa etapa do Ângelus, para passar para o Rio, tem que integrar a sombra. Eu ponho bastante no meu Instagram, quando eu coloco lá nos stories. Embrace a shadow, integra a sombra, aceita a sombra, enxerga que é sombra, porque senão a gente se confunde. E aí pensa que está muito evoluído e ainda, por que eu ainda estou atraindo essas situações? Pelo poder da sincronicidade, tudo aquilo que não tiver iluminado pela consciência, é o preconceito, é a crença negativa, enfim, ela continua vibrando poderosamente usando a tua luz. Então, a gente precisa olhar e tudo bem, nem sempre a gente vai estar no topo da iluminação. A questão das crenças, a Vivi e eu, a gente tem estudado e trabalhado muito recentemente. Então, pessoal, crença, o que é crença? Crença é algo que a gente pensa que é verdade. Não é que seja verdade, mas a gente acredita que é verdade. E se a gente não questiona, porque a gente, não, isso é assunto encerrado, a gente não questiona, a gente não analisa. E assunto encerrado. Então,
nesse momento exato, nós temos que rever todas as nossas crenças, porque elas funcionam como correntes que nos aprisionam, que nos prendem, não nos deixam nos mover. A gente, nesse ano, a gente criou uma nova ciência que será assunto futuro, talvez para o próximo solstício, e ela ajuda muito nessa questão das crenças, porque a crença é aquilo, é abrir a mochila onde estão todas as nossas verdades e fazer uma autópsia de uma por uma. Pouca coisa vai sobrar. Mas é necessário fazer essa faxina. E eu me lembro, Thaís, fevereiro de 2020, nós estávamos em Estrasburgo, apresentando uma classe, e no final da classe a gente agendou uma geobiologia à distância, a gente fez separado, eu e depois a Vivi. É verdade. E para os dois falou a mesma coisa. E tudo ia ruir, inclusive muitas máscaras cairiam. Quer dizer, as máscaras de crenças e daquilo que a gente pensava e eram certas pessoas, né? Então tudo começou a cair, a gente começou a ver a verdade nua e crua como ela é. E nesses momentos, o Ângelus é importante, porque uma máscara que cai dói. É grudada, né, na face. É uma máscara que cai, dói, e a gente, poxa, mas eu pensei a vida inteira que era assim, e não é. E as nossas crenças São máscaras. somos nós. E quem sou eu sem essa crença, sem essa máscara? E minha mãe e meu pai, e coisas que a gente confunde com nós mesmos, conosco mesmo. Então, o Ângelus dá esse apoio, esse colinho, diz, não, vamos lá que tá tudo certo. Vamos lá que a margem está lá do outro lado. O espelho nos ajuda a ver essas crenças, né? Isso. Olhar no espelho É isso aí. e ver, Tomar né? consciência. Tomar consciência, mas usar junto com o Ângelus para não... E assim, como último, depois a gente disse que abrir para perguntas, quer dizer, eu botei lá no Instagram, que a gente ia abrir para perguntas. Uma coisa que eu acho que é dolorido quando caem nessas, eu lembro dessa geobiologia que foi interessante, a geobiologia à distância, onde é que eu estava? 2020 eu já estava em Londres. Estava em Londres. 2020 eu já estava em Londres. São muito poderosas, elas são muito poderosas. As geobiologias à distância, e eu acho que a coisa mais dura de quando caem as máscaras é as nossas próprias máscaras, mas essa máscara que a gente colocou para poder se auto-enganar, né? A gente se engana para conseguir continuar fazendo alguma coisa, porque em nome de um projeto, né? E o que dói é que a gente se enganou, é essa parte do ego que matou e morreu por aquela crença, por aquela pessoa, por aquela situação, por aquele projeto, e quando cai, nossa, é muito duro. Então, o Ângelus entra dando esse suporte, ele entra dando esse carinho. Tipo assim, era a jornada, era da jornada, matar ou morrer. Por isso era tu dando todo o foco, e agora tu tem humildade suficiente para perceber que não é que tu estava errado, é que as coisas não eram como tu achou a ferro e fogo que elas seriam. Então, eu acho que o Speculos Animus, ele nos ajuda a ver no princípio onde é que eu estou colocando expectativa e onde é que eu estou
mentindo para mim mesmo que aquilo é. Né? Uhum. No fundo de certas histórias, né? No fim da linha de certas histórias, quando a gente olha com verdade para nossa motivação inicial, a gente viu lá no início. A gente só acha que conseguia dar um jeito porque o projeto valia a pena. Então, quando a gente integra a nossa parte jogadora, a nossa sombra, aquela parte que faz coisas para ter um certo resultado, aceita a coisa do outro porque quer uma outra coisa, quando a gente integra isso, né, nossa sombra, o nosso jogo, a gente deixa de ser vítima e passa a entender que a gente também tinha uma agenda. E aí sai dessa ilusão, eu sou a vítima, mas dói, né? Dói, porque a máscara é a Ferrari, que nem a máscara do Máscara, né? Então, gente, solstício. Solstício de inverno representa aquele momento que a gente deve olhar para dentro e refletir. E solstício de verão é aquele momento que a gente deve aproveitar e desfrutar todo o potencial que a natureza nos oferece. Então, um olhar para dentro, outro olhar para fora. Mas esse olhar tem que ser aquele olhar que busca a verdade, e não a ilusão. Vamos abrir para perguntas. Gente, se vocês quiserem compartilhar ideias, fazer perguntas, experiências, dar algum feedback, vocês podem levantar a mão, assim, ou no computador de vocês, lá embaixo, tem um ícone que é reações, e aí tem levantar a mão, assim como eu estou fazendo. E para liberar o microfone é só tocar na barra de espaço. Certo, gente? Então, vamos lá. estou botando aqui só para avisar no chat. Vou botar meu Instagram para quem quiser fazer contato. Ela tá aí. Então, tem o Culpa levantou a mão. Então, a barra de espaço e libera o microfone. Não consegue liberar, Carlos, o microfone? Tu consegue. Toca no microfone. Uhum. É só apertar na barra de espaço, acho que eu não consigo aqui. Unmute. Ó, Ele Culpa. ask to unmute. Eu tô pedindo. Agora deu. Não? Oi. É só falar. Ó, Culpa botou a mão lá em cima e não... Qual dos Culpas? Mas o microfone está liberado. É? Não, é que eu não falei nada porque eu tô na academia aqui. Tu botou a mão aí, tu levantou a mão. Ai, guri. Ah, pra dizer que eu tô aqui, né? Sabe quem é o Bom filho dia. do Paulo e da Magali? Aham. Bonito, da Austrália, nos assistindo, isso sim. Que Olha legal. só. É como eu tenho compromisso na sequência e eu não queria matar o treino, daí eu botei o fone e vim. Tô ouvindo aqui. Muito bem. Tu levantou a mão para fazer pergunta? Ou tu só levantou a mão porque não viu? Não, foi só pra dar um oi mesmo. Então tá, que bom, para me mostrar que tá aí, para ver se eu marco a tua consulta, né? Isso. Muito bem. Obrigada por nos prestigiar. Obrigada por mim. De nada. Um abraço. Na Austrália. Que legal. Alguém quer fazer perguntas, considerações? Acho que não tem dúvidas. Sites? Olha a Lia. Lia. Pergunta, Lia. A Janete sempre fala. Hélia? Não, a Hélia não tá só o Marco. Não, eu vi a Hélia ali no... A Hélia tá, o Marco tá de cabelo comprido. Tá, já que ninguém fala, eu vou falar alguma coisa então. Fala. Sabia? Não,
a minha mente é bastante agitada, né? A Thaís sabe disso. E estando aqui na Austrália, assim, tem que correr com tanta coisa em relação a visto, a isso, aquilo, tem prazo, e acaba atrapalhando um pouco, né? Conseguir, assim, olhar mais para dentro, se ouvir um pouco mais. Então, é uma coisa que eu estou tentando, né, ultimamente, a fazer isso, mas para mim, que tenho a mente mais agitada, não é uma coisa muito fácil, entendeu? E, enfim, estamos no processo, né? Mas, mas não é muito fácil, não. Não, nunca é. O Carlos, quais são as músicas, as essências do Mito Essência? Aproveitar para responder. Elas têm, tu pode usar a essência que está na Austrália, não tem, né? Não sei quando alguém te leva, mas pode usar as músicas também, pode usar as frequências como música. Tu pode colocar a música e sintonizar na essência. A gente pode... E a música, tipo, pode ser posta enquanto estuda ou é melhor botar a música, sei lá, para meditar ou para antes de dormir, uma coisa assim? Como tu Diga quiser. para nós aí, Carlos. Como tu quiser. Cada essência do mito essência, ela está associada a uma música. Isso aí no livro tem toda a lista, né? Mas, então, no momento que você escuta a música, você é como se você estivesse tomando a essência. A frequência chega. Agora, para quem tem um ritmo de vida como o teu, assim, muito agitada, eu te sugiro praticar uma coisa chamada meditação ativa, Ah, legal. Boa. Uhum. porque é uma experiência muito interessante. Tu move o teu corpo até um ponto que tu não controla mais o movimento, fica tudo no automático. E Eu fiz algumas pelo YouTube, mas eu não sei se era uma boa ou não, vamos dizer assim, né? não, porque aí depois, digamos, tu cansa o corpo e aí a mente consegue parar e refletir. É bem legal. Uhum. E, Tá? Não, eu aceito o link da música e da meditação também. Eu vou botar no chat aqui, que eu estou com um livro na mão. Se vocês não têm, eu vou escrever o nome das músicas no chat. a essência do Lumine, do Angelus, Across the Universe, de Terry Oldfield. É o que está no Música, meu tu post. diz? A música se chama Across the Universe, de Terry Oldfield, que está vivendo aí na Austrália também. Ah, É a música que está no meu post. É a que está no meu post. Tu entra no post, aparece ali em cima. No Instagram aparece o nome da música, que é a que eu coloquei. É aquela ali, a música que ativa a essência do Ângelus. Então, vocês saberem qual é, tá ali o nome. Mas eu vou escrever aqui também. Across the Universe, Terry Oldfield. E é que é falar. Tá. Obrigado. Lia. Oldfield é a terra antiga. É a terra antiga. Tá. Vou ver aqui. Boa noite a todo mundo. Eu gostaria de saber como é que a gente consegue uma lista dessas essências todas e aonde comprá-las. Então, Tem uma lista das essências tem no no site. site, tem todos os detalhes de cada uma no site, e também tem uma lista por tema. Aí o tema que tu precisa trabalhar tem de A a Z, e ela no A a Z vai te indicar uma essência para ajudar. Tá bom, obrigada. Era Tem só. aqui também, Lia. Aí também, no livro também. Você procura, Lia, Essências na essenciais. internet, Tá. Viva Essência. Tá legal. Tá bom, obrigada. Se botar Vivessências no Google, botar Vivessências na busca do Google, ele vai te dar o link, tu entra e ali tem temas, essências, aí dá uma navegada ali que tem todas as informações estão ali.
E qualquer coisa, manda um e-mail para a gente. É que eu não sou muito mansa em internet, em todo Pois caso, é, ó, eu vou procurar. Obrigada, gente. Lia, Amo vocês. Lia, no livro, agora eu vou fazer a propaganda aqui do livro do Carlos. Ah, No livro tem a tá, história das essências, com as músicas, com as cores, não precisa apertar botão, né? E tá, com toda a história. É muito legal, muito legal. tá legal, obrigada. Gert. E o Geraldo tem as essências, né? Muito bom te ver. O que mais? Fernando, fecha o microfone. Tá te vendo malhando aí. Distração. Fernando é meu cliente. Quem mais? Alguma outra pergunta? Geraldo, tem pergunta? É. Tá ativo. Oi, posso falar? Deve. Posso falar? Fala, Então, Geraldo. então já que o Sabia? pessoal está um pouco encabulado aí, né? É. Eu gostaria só de compartilhar uma experiência muito legal que eu tive há um mês atrás, em uma vivência com um grupo de amigos, através da meditação, e nós usamos também o Ângelos, né? E foi uma experiência muito intensa, né? Eu, olhando para trás, eu percebi, né? Eu acho que a gente poderia dizer que a percepção é mais adequada para esse caso, que de tudo que me aconteceu na minha vida, fazendo uma retrospectiva, me levou hoje aonde estou. Assim, então essa tomada de consciência assim que o Ângelus me facilitou, né, foi muito intensa e ao mesmo tempo gratificante, porque eu senti que me parecia, e como realmente é em nossa vida, que nós não percebemos pela velocidade que acontecem as coisas, que nós somos realmente protegidos, né? Então, nós temos todos os atributos necessários para chegarmos aonde nós quisermos, né? Mas parece que às vezes a gente tem alguns gatilhos que a gente tem que apertar para que isso se torne consciente para nós. Então, as essências é um caminho muito legal que nos deixa numa outra frequência vibratória na qual a gente consegue perceber o que está acontecendo. É muito legal. Convido todos a experienciar. Obrigada, Era isso, meus Geraldo. caros. Obrigada. Já que a Thais fez a propaganda, se vocês procurarem na Amazon, aqui está o livro, tem a versão digital, ou vocês podem pedir para o Geraldo a versão em papel. E tem o último lançamento, que aqui é só as sprays, e esse livro, A Ciência da Harmonia e a Arte da Cura, são todas as 204 essências que nós criamos ao longo desses mais de 20 anos. É só colocar o meu nome ou da Vivian no Amazon e aparece os livros. Ah, já fica. Alguém perguntou, eu enxerguei, alguém perguntou por que as civilizações foram tão adiantadas, desmancharam. Perguntou aqui, Maria Tereza. É a Maria Tereza. Viu, Carlos, essa pergunta? Não, não. Está no chat, a Maria Tereza me perguntou por que as civilizações adiantadas não continuaram, se desmancharam. Eu acredito o seguinte, que tudo são ciclos.
Tem o nascimento, crescimento, declínio e renovação. Tudo que existe na manifestação segue ciclos, tanto as pessoas quanto as civilizações. O que você acha? Eu tenho uma visão sempre, a perspectiva sempre é uma perspectiva filosófica e terapêutica, né? Então eu olho para as civilizações, eu olho para o desenvolvimento das civilizações, como eu olho para o desenvolvimento do próprio ser humano, como é que a gente se desenvolve. Então sempre tendo a pensar o mundo a partir da história da evolução do ser humano, porque é assim que as grandes civilizações se fizeram, de seres humanos. E como seres humanos, a gente é vaidoso. Então, eu acho que parte dos declínios das grandes civilizações foi esse achar que eu sou bom, agora eu sei tudo, agora eu dominei todas as ciências, eu dominei todas as artes, agora eu vou espalhar pelo mundo e eu vou conquistar os outros e eu preciso de mais território, então desenvolve a ganância e aí cria inimigos e aí tem a guerra. Então, na mesma medida que essas civilizações se desenvolveram e tiveram, né, conhecimentos de altíssima espiritualidade, de história, de ciências, de astronomia, de astrologia, de tecnologia, de espiritualidade, como não houve um pessoal interno dentro da própria civilização, eles começam pelo ego, né, daquela civilização, escravizar os outros, querer mais território, se achar melhor que os outros e ir adiante, até vários inimigos. E quando tu tem vários inimigos, né, porque tu vai tentando conquistar os outros, tu entra em guerra pela ignorância, então tu fica fraco e é destruído. Então, eu vejo dessa forma e isso continua acontecendo. É a história do ciclo, né? É o ciclo da história, é o ciclo do mundo, né? Porque o ser humano ainda se desenvolve dessa forma. A hora que a gente conseguir entender que quando a gente chega num patamar evolutivo, a gente então está pronto para compartilhar e não para dominar, quando a gente enxerga hegelianamente, né, para trazer Hegel para a conversa, a questão da alteridade entre o ser humano ou entre as nações, onde agora eu domino as matemáticas, mas tu domina as filosofias e a gente pode trabalhar junto, ao invés de eu domino a matemática, então eu sou melhor. Ah, eu domino a filosofia, eu sou melhor. Então, eu acho que e como ser humano, a hora que a gente entender que quando a gente chega no ápice, a gente então compartilha e começa a somar para se desenvolver, esses ciclos de declínio podem terminar. Enquanto isso, a gente fica sem reconhecer o outro e fica nessa experiência que não tem alteridade, né? Nessa experiência que não tem complemento. Ela está sempre começando. E sempre tem um que quer ser o alfa da história, né? Você me ouve? Você me ouve? Te escuto e te vejo. Tá, então assim, ó, então não houve evolução, porque se já houve uma era, que foi a era de peixe, as anteriores que foram assim, os egípcios que foram extremamente evoluídos, os gregos e todos, então não houve uma evolução, então quando é que vai haver, então o ser humano, não, houve, mas se decaiu de novo, Mas houve é uma porque tu está evolução e se achando que decaiu. cair... E aí, quando é que a gente vai, quando é que o ser humano vai deixar de ser assim nessa nova era? Quando integrar o conhecimento. Mas tem uma coisa, entendendo o declínio, pôr do sol, como não evolução. É porque esses impérios declinaram, então a sociedade, o ser humano começa a entender que tem uma mudança que precisa acontecer. Acontece que o Sim, quando vai ser a mudança? Quando vai ser a mudança? Há quantos milhares de anos a gente já vive aqui, sobe, desce, e se continua na mesma coisa? Meu Deus! Uma vez eu perguntei isso no quanto? Magel, e tu sabe o que me responderam espiritualmente? O tempo de Deus é o infinito.
que são 2.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos para Então a gente vai evoluir pelo história? jeito. A gente sempre vai A gente continuar está nessa, evoluindo, a gente está sim, a gente está evoluindo. evoluindo, mas O homem continua a das mesma ganância, cavernas, o ego inflado, o poder, o dinheiro, não sei o quê, todo esse tipo de coisa que não acaba nunca. Meu Deus, o que é tudo isso? Minha agonia. considerando o homem das cavernas, Ah, bom, sim, aí também é muita essa é a coisa. evolução. É que se não entende de uma perspectiva histórica, de que a gente está aprendendo. É como uma criança de 2 anos e um adulto de 50 não conseguir, Também, né? E continua também tem isso, e sendo. também tem isso. Por que que eu, assim, com essa idade que eu tenho agora, eu consegui chegar a um patamar que eu acho, para mim, é bom. E, mas eu posso ter outras pessoas aqui ao meu redor, todo, que não conseguem chegar a nada, em nada. Elas E não estão aí, procurando. e assim também, ó, tem tempo e espaço. O tempo que eu vivo é esse, mas os anos anteriores foram piores. E o futuro vai ser o quê? E assim, eu estou aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Se eu tivesse do outro lado do mundo, na África, alguma coisa, eu estaria pensando diferente. E aí, Talvez sim, Ah, talvez não. tá. pois é, Talvez talvez sim, sim, talvez talvez não. não, é. Porque Ai, o me deixa louca crescimento isso. vai, os indivíduos vão crescendo até que se forma uma sociedade num certo patamar. E tem sociedades que evoluíram mais do que outras, né? E, Pois é, e aí caíram, mas- caíram, por quê? não, Por que não, que não evoluíram mais, né? não, mas tem outras que evoluíram, umas caíram, outras não, e vão evoluindo. É que a evolução não é linear, ela É é lenta, né? Também é muito lenta, vai. lembra para a nossa vida de 80 anos, Sim, né? sim, sim, No claro. mundo, lento é Não, o mas eu Grand digo, Canyon. mas há quantas vezes eu já fui, já voltei, já fui, já voltei, e quando é que eu vou chegar numa coisa mais adiantada, por exemplo, entendeu? Quantas vezes eu vou ter que voltar para aprender alguma coisa? Eu acho que esse é E o. quantas vezes eu já estive aqui nesse planetinha para. E aí é difícil. Vai evoluindo, para não voltar, vai evoluindo. Questão, Eu Pois acho. é. Não, mas eu quero voltar, eu quero voltar. Então, tá Eu vendo? quero voltar muitas vezes ainda. a questão, Fala, Carlos. a questão é simples. Ah, A terceira lei universal é evolução é a lei da vida. Enquanto nós tivermos essa consciência, a gente está num constante movimento. Vida é movimento. E vida é constante transformação. Quando uma pessoa, ou quanto uma nação, ou quanto uma sociedade, Terceira lei da vida. acha que já tem tudo, que já sabe tudo, que não tem mais nada, aí ela entra no declínio. Então, porque ela parou. E tem mais uma coisa. Nós temos a solução agora. Nós temos a solução agora para não entrarmos no declínio. E eu já falei, substituir competição por cooperação. vai demorar, né, Carlos? Vai demorar isso aí. Até eu chegar. Acho que não. Não, eu não perco a esperança. Eu tenho esperança, claro, eu acredito nisso. A gente tem que ser o exemplo, não esperar. Não tem que ter esperança, tem que fazer, tem que ser o exemplo. Hum, E aí está o desafio, cooperar em vez de competir ou comparar. Essa é a solução. Se fizer isso, a gente continua em movimento crescente. Se achar que não precisa cooperar porque já sabe tudo, tem tudo, aí começa a lomba abaixo. Não, eu até tento fazer isso, né? Claro que eu não sou perfeita, lógico, tanto é que eu sou um ser humano, mas me dá uma agonia de saber que
puxa vida, quando que a gente vai chegar? O pessoal vai chegar? Olha quanta coisa a gente vê acontecendo e tal. Puxa, o pessoal não aprende nada. O que é isso? Quando é que vão aprender? Isso que me dá uma agonia, entendeu? Tem que usar Ângelos. Usa Ângelos, Maria Tereza, para Isso, integrar. Usa o com Ângelos, usa o certeza, Ângelos. Traz, com leva o certeza. Ângelos para trazer. Para Eu uso trazer o. bastante floral e bastante coisa mais. Não Mas ainda adianta, está é angustiado. uma agonia assim. Não, às vezes eu estou tranquila, maravilha, né? Entendo, eu sei que as coisas têm que estar dentro de mim, do meu coração, do meu sentimento. É como estar grávida, como disse o Sócrates, ou sei lá, enquanto tu não estiver grávida, tu não vai entender nada, né? E eu já me sinto mais ou menos grávida, porque eu tento entender muitas coisas e sentir, porque às vezes nem é tanto entender, é sentir a coisa, né? Então, mas mesmo assim ainda sempre tenho dúvidas e às vezes largo tudo, não quero mais saber, daqui a pouco não, puxa vida, mas isso, aquilo eu tenho que saber, aí volto de novo. Assim, Ângelos, para integrar. eu vou. É isso aí. Mas muito Ângelos. obrigada, foi muito Obrigada, bom assistir obrigada. vocês, obrigada mesmo. Bom, Um abraço. Como é que eu saio daqui agora que eu não sei? Não precisa sair. Tá. tá. Bom, gente, eu acho que o nosso horário já estourou. Eu gostaria de agradecer a Thaís por estar aqui com a gente. E eu sei que para ela já passou da meia-noite, né? São meia-noite, eu estava olhando aqui, meia-noite e quanto? Que eu estou sem óculos. Que horas estão aí? São meia-noite e 40 aqui. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E sempre uma alegria vê-los. E em breve a gente vai fazer outro. Não vamos esperar um ano para fazer o próximo vídeo. Afinal, tem muito assunto pela frente aí para compartilhar. Então, obrigado a todos. Obrigada a todo mundo. Nos vemos. Obrigada, um beijo. E lembrem de curtir. Curtir, dá o like. Dá o like. Daqui a 2 horas já vai estar disponível no canal esse vídeo. Eu vou publicar o link lá no meu Instagram, daí vocês podem compartilhar com as pessoas que vocês acharem e compartilhar para ir para o canal, porque a única forma das pessoas também começarem a pensar sobre isso, no link da Maria Tereza, é elas saberem que isso está acontecendo, né? Eu já acho maravilhoso que tenha um grupo de pessoas que está numa quarta-feira, meia-noite e 20 em Londres, os malucos, né? Esse grupo. E pessoas se dispondo a estar numa quarta-feira, quase 2 horas, sentado, ouvindo, né? Conversando, aprendendo. Outras pessoas que vão estar vendo essa live no YouTube. Então, a gente está evoluindo. Porque senão a gente nem teria as condições de estar fazendo o que a gente está fazendo. E aí propagar isso, né? E dizendo, então assiste lá, vai dar uma olhadinha. De repente, as pessoas vão tendo insights. E gente bem cedinho lá na Austrália também, né? Tá vendo ali, ó, malhando, e gerações diferentes, né? Eu acho isso é muito legal. Muito legal. Geração do Fernando lá na academia, ouvindo. Então, a gente está evoluindo, né? A gente está indo adiante. Então, vamos compartilhar isso. Fiquem bem, gente. Fiquem bem, atravessem o rio. Atravessem o rio. E levem o espelho. Se não for para olhar para as crianças, é para passar um batonzinho, né? A gente tem que ter um espelho na mochila. Tchau, gente. Tchau para vocês. Beijo. Tchau.